Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Pode Cuidar. Aqui a gente fala sobre muita coisa importante, a gente fala sobre inclusão, a gente fala sobre desenvolvimento infantil, fala sobre família, fala sobre muita coisa. E tô aqui bem feliz de receber hoje a Viviane, pra gente conversar sobre desenvolvimento infantil, sobre fisioterapia pediátrica. Tem muita coisa boa aí pra gente discutir hoje. Então, muito obrigada por aceitar meu convite para estar aqui, para falar sobre esse trabalho tão legal que você está desenvolvendo aqui em São José. Vou pedir para você se apresentar, tá? Contar um pouquinho sobre a sua formação, sua caminhada por aqui, Sim. Que é uma caminhada breve, mas já tá bem estabelecida aqui, né? Então, muito obrigada, viu, por estar aqui comigo hoje. Isso, obrigada. Obrigada a você, Rebeca, pelo convite, por me receber aqui. Obrigada a vocês todos que estão aí assistindo esse podcast. Eu espero acrescentar muito aí, trazer informações preciosas sobre o desenvolvimento dos bebês, que é a minha especialização, né? Bom, eu sou Viviane Hipólito, sou fisioterapeuta. Eu fiz pós-graduação em pediatria lá em São Paulo. E depois, agora, eu sou especialista em desenvolvimento infantil, né? Neuropsicomotor para bebês, né? A primeira infância ali, que acaba chegando 2, 3 anos, que é o que eu trabalho hoje. A minha carreira começou em 2005, então já vai fazer 20 anos, fez 20 anos. E eu fui sempre nessa vertente da pediatria, sempre gostei de bebês, sempre gostei muito de criança, né? Minha vida sempre foi muito envolvida de bebês e eu acabei casando e indo para Juiz de Fora. Por isso que eu sou de São José dos Campos, mas fiquei 11 anos em Juiz de Fora. Foi lá que eu tive meus 2 filhos. Fui lá trabalhando como fisio mesmo. Eu cheguei a trabalhar na PAI aqui em São José dos Campos, na ASIM, que é a Associação com Crianças Síndrome de Down. Me mudei para Juiz de Fora e segui lá. Dei uma pausa por conta das gestações, né? Os bebês chegando. Não deixei de... não fugi tanto de bebês, porque eu tive os meus 2 bebês. Sim. E voltei, né? Nessa mesma área de desenvolvimento. Aí foi lá em Juiz de Fora que nasceu a Desenvolvi, que hoje é a minha empresa. Ela tá há 4 anos em Juiz de Fora. E agora eu vim para São José dos Campos, retornei para casa, né? Porque eu sou daqui. E voltei para cá em janeiro do ano passado, né? Não fechei a Desenvolvi de Juiz de Fora, né? Lá ainda existe nossa sala. Eu fiquei administrando à distância, mas o meu propósito é desenvolver bebês. Eu falei, não, agora eu cheguei aqui, eu vou ter que abrir uma Desenvolvi em São José. E aí eu abri em agosto a unidade de São José dos Campos, que tá no Jardim das Indústrias. Foi em agosto do ano passado, então tá recente ainda, né? Sim. Mas já foi o suficiente, assim, pro pessoal, né? Conhecer aos pouquinhos. Os pediatras têm gostado muito. A gente trabalha muito em parceria com pediatras, né? Porque é um tipo de orientação que eles não conseguem... Por mais que a consulta seja muito, muito completa, de 1 hora e pouco, as pediatras falam, eu não consigo sentar no chão e mostrar pra mãe como ajudar a engatinhar, como corrigir um engatinhar assimétrico, ajudar a rolar, enfim. Então, isso tem auxiliado bastante. Meu foco é desenvolvimento de bebês, não é nem reabilitação. Nós não somos clínicas de reabilitar individual. É uma promoção do desenvolvimento global. Tem a parte motora, a parte de coordenação, a parte sensorial, que é riquíssima hoje em dia, né? Infelizmente, priva-se muito o bebê de texturas, de cair na areia, de ir pra pracinha, grama, e parece pouco, mas são muitas as famílias que ainda seguram o bebê para não ter essa experiência. Ficou com receio, né? Na época da pandemia, então, é o que eu mais recebia. Então, você imagina, né? Fechou ali o lockdown, a onda roxa. Quando reabriu, eu só recebia criança que não conseguia socializar, que não tinha um sensorial, porque ficou preso em casa, né? Então, ainda recebo alguns bebês que a gente vê que a mãe ainda tem esse receio, né? De abrir. Mas hoje o nosso foco é esse. As aulinhas são atendimentos coletivos com outros bebês, promover a socialização, que é importantíssimo nessa fase. Vai ali meu foco, né? De 3 meses até 3, 4 anos. Tá, então tá recebendo bebês desde 3 meses para fazer essa estimulação. Não é, igual você falou, não é uma reabilitação, não chega a ser reabilitação, né? É um trabalho de estimular, talvez olhar para algumas questões ali que que não estão indo muito bem. Você acaba aplicando isso, né, nessas aulas, né? Isso, na verdade, é muita orientação também. Porque eu falo que tem muito, hoje em dia, graças a Deus, né? Tem muita consultora de amamentação, que é fundamental. Consultora de sono, que está fazendo toda a diferença. Mas não se fala em consultoras de desenvolvimento, né? O bebê chega, nasce, a mãe fica ali com ele no colo
colo, aí não sabe se põe no carrinho, se põe no bebê conforto, se bota no colo de novo. Aí houve, graças a Deus, né, tá aumentando essa informação do famoso tummy time. O que é o tummy time? Deixar de bruço, mas coitadinho do meu filho, jogar ele no chão de barriguinha pra baixo, ele chora muito, não sei o que tá acontecendo. E elas se perdem mesmo. Então, eu tenho até esse trabalho de palestras para gestantes, que é importante, porque aí a gente espera, na verdade, o bebê, antes de nascer, já se orientar para não esperar chegar no colo. Sim. Ou então, pior ainda, né? Quando o bebê tá com dificuldade de engatinhar ou de andar, e aí sim elas vêm me procurar. Então, assim, que seja o mais cedo possível. Esse trabalho preventivo com gestante é a melhor coisa que tem. Porque legal. aí eles já, né, se orientam antes de receber, já conhecem. Eu brinco que a melhor palestra é o que esperar e quando esperar, né? Pra saber o que tem que fazer com 2 meses, o que tem que fazer com 3. As palestras que eu dou, eu sempre pergunto. Se eu te perguntar aqui, o que você tem que observar com seu bebê com 4 meses? Nenhuma mãe sabe, nenhum pai levanta a mão. Sim, sim. Né? É uma informação, é um tipo de informação que faz a diferença e que é muito pouco divulgada, né? Então, esse é mais meu objetivo, educar os pais, orientar os pais, para que a gente consiga atuar na prevenção mesmo. Tá. Não, e realmente, essa parte, assim, de desenvolvimento e tal, eu fico pensando em todos os... Quando eu tava grávida, eu fui fazer, né? Cursos pra cuidados com o bebê e tal. E eu já era terapeuta ocupacional, então eu tinha uma ideia mesmo do desenvolvimento e tal. E mesmo assim, a gente ainda fica ali, né? Com certeza. Só depois que nasce, que sabe o que é. Mas é muito legal essa ideia de você já tentar, nas palestras, falar sobre o que é um desenvolvimento esperado, qual que é o desenvolvimento típico, para depois também eles conseguirem ter uma identificação, assim, né? Sim. Do que motoramente falando e outras questões também sensoriais e tal, e caminhando para olhar, né? Observar o que tá normal ali, né? O que tá esperado, né? Exatamente. Bacana. Muito legal mesmo. E aí aqui, então, a Desenvolve... ela não é uma clínica, igual você falou. Como que é o trabalho? Assim, fala um pouquinho do trabalho que você faz com os bebês. A gente recebe os bebezinhos, como eu falei, a partir de 3 meses. Só que acontece que os atendimentos, a gente sempre separa de acordo com a fase. Eu não posso receber, por exemplo... o nosso carro-chefe são as aulinhas coletivas, como eu falei. As mães adoram a socialização. Só que eu não consigo, por exemplo, colocar um bebezinho que eu preciso ali treinar o movimento do virado, rolar. O bebê tá começando a se deslocar com o outro que já tá engatinhando, escalando, ou uma criança já tá andando. Então, eu separo as turminhas de acordo com a fase. Que aí fica muito legal, que é bem direcionado, né? As informações, as orientações, as próprias atividades. Eu brinco lá com as mães que às vezes é uma mesma atividade, mas que o nível de dificuldade vai mudando de acordo com a fase. Então, assim, uma criança menorzinha pega um pompom e só coloca de encaixar no buraquinho. A outra que é maiorzinha, eu já dou uma pinça para treinando a pinça fina, né? A motricidade fina, que é importantíssima ali depois na fase escolar e adulta. E aí eles vão pegando com a pinça e vão colocando. Então, assim, aí o mais velho ainda, eu já falo, pega com a pinça o verde, né? Então, a gente vai em uma atividade trabalhando multifunções, assim. Isso são as que eu mais gosto de atender lá. Mas não é só motora, porque muita gente fala assim, só quero buscar para andar. A criança andou, já resolveu o meu problema, eu vou embora. Mas aí, ali eu tento mostrar o quão precioso é o desenvolvimento global, né? Ele fala neuropsicomotor, então tem muita coisa cognitiva acontecendo. A coordenação motora, que faz toda a diferença no futuro. O sensorial, eu falo que não é só a sensação, né? Que as pessoas pensam, sensorial é sensação é tato. Meu filho encosta na grama, não tem nervoso, não precisa disso. Só que o sensorial vai muito além, né? Sensorial é conexões cerebrais acontecendo no cérebro. E aí, quanto mais pensa, eu brinco com as mães, né? Eu falo, quantas informações novas um bebê tem logo que nasce? No primeiro minuto, é tudo novo. Ele vai... a gente fala da importância dos 1000 dias por conta disso. Tudo que acontece de conexões cerebrais, a gente fala de milhões sem exagero, são milhões acontecendo por hora. E tudo que acontece até os 2 anos de idade não vai acontecer até o resto da sua vida adulta. Então, você pensa que é uma coisa muito, muito importante, né? Você pensar que dos 2 até, vamos supor, que você vai viver 100 anos, 98 anos não vai ter a velocidade que você teve até o 2. Então, o sensorial, ele é muito disso. Cada sensação, e o sensorial são 5 sentidos, né? A gente tem que
pensar que o sensorial não é só o tato, a visão, ela é sensorial. O olfato, a gente trabalha lá temperinhos, cheiro de temperinhos, cheiro de fruta. Aí eu gosto muito de temáticas, né? Vou no mundo lúdico, porque com criança a gente precisa com bebês, brincar. né? Eu falo aqui é brincadeira, coisa séria. Quem olha parece que eu tô brincando, mas eu gosto até de explicar para as mães tudo que tá acontecendo por trás daquela brincadeira. E aí eu falo que o visual, o olfato, o tato, a audição, né? A gente coloca alguns sons, musicalização, eu adoro incluir lá na aula. Eu fiz um curso, alguma coisa básica de musicalização pra gente também trazer esses benefícios, né? Do ritmo, da coordenação e trabalhar esse sensorial bem, bem global mesmo, assim. Que aí quanto mais informações esse cérebro vai processando, mais conexões acontecendo, mais a gente chama de sinapses, né? Os neurônios quando se conectam. Eu brinco com as mães, eu falo, pensa numa teia de aranha. Bem grande. É mais ou menos isso. Cada neurônio vai se conectando até formar aquela área cerebral ampla, que a gente fala do nível de córtex pré-frontal, que é responsável pelo aprendizado e pelo raciocínio. Então, assim, não é deixar o seu filho perder o nervoso de texturas, né? Você tá trabalhando aprendizado e raciocínio, que vai facilitar a vida dele na fase escolar, na fase adulta. Eu gosto de brincar, Rebeca, que todo mundo frequentou uma sala de aula, né? A gente sabe que tem aquelas crianças que têm uma facilidade maior de aprender. Quando o professor fala, né? Explica um cálculo, alguma coisa. Aquela criança que pega de primeira e aquela que o famoso, tem que desenhar pra ver se entende. Óbvio que tem a parte genética, a parte hereditária, né? Intrínseca daquele ser humano, mas muito é da parte extrínseca. O ambiente que esse bebê cresceu o enriquecimento faz toda a diferença. Do ambiente, né? E é isso que a gente promove, né? Um ambiente rico, com estímulos certos para cada fase. A gente não vai também oferecer estímulo e incentivo além do que ele precisa. Não é uma hiperestimulação, porque tem muita gente que fala, não, isso. Vai ficar hiperestimulado. Não é. A gente faz na medida certa que precisa para aquela fase. A outra fase espera. Eu ainda tento também acalmar muitas mães, né? Que elas chegam lá pra mim querendo... A criança levantou, já quer andar. Eu falei, calma. Entre ela levantar e ela andar, tem muita coisa biomecânica acontecendo ali dentro. E a gente precisa ter essa espera. Aí vem aquela hora que a mãe fala, nossa, do nada ela andou essa manhã. Falei, tá vendo? Não é do nada. Não é do nada. Foi aquele tempo que você achou que tava demorando, que tinha muita coisa estruturando, né? É neuroesquelético, é biomecânica, é como se fosse uma engrenagem mesmo. Então, subiu, descarrega peso, fortalece, tonifica. Tem N coisas acontecendo por dentro que a gente não vê antes de andar. Sim. E é muito legal. Eu acho muito interessante essa parte do desenvolvimento do bebê, porque é isso, a parte motora apoia a parte sensorial, que apoia a parte do desenvolvimento cognitivo. Então, os três, eles estão se desenvolvendo, e a socialização também, tá tudo indo junto, né? Sim. Porque se você pensa que você foi numa pracinha com um bebê e ele tá ali brincando com, né, ao ar livre, tá também junto com outros bebês, tá sentado, sustentando um corpinho, mas tá, ao mesmo tempo tá experimentando alguma coisa, tudo tá se desenvolvendo junto e não tem essa separação assim, agora aconteceu o desenvolvimento cognitivo, não, agora aconteceu o sensorial, agora aconteceu o motor. Não, tá tudo acontecendo. E é muito rico, né? Se você tá falando a cada... Eu fui num congresso outro dia que falou sobre isso. Exatamente sobre a quantidade de conexões que são feitas a cada dia, com o tempo certinho. Eu fiquei, assim, assustadíssima com essa quantidade. Então, é muito legal. Mas o que eu fico pensando é assim... antes, a gente não vê muito essa iniciativa, né? Por exemplo, uma academia de bebês, né? Uma coisa assim. E acho que isso se dava de uma forma muito, talvez, mais natural antes, né? Os bebês estavam ali explorando e tal, se desenvolvendo. O que você acha que veio impactar isso? Talvez uma mudança aí no ritmo de vida, na sociedade, não sei o que é, para as pessoas acabarem buscando mais esse tipo de atendimento. Com certeza. Eu acho que tem essa busca, né? Então... Eu acho que foi, graças a Deus, esse avanço da tecnologia, da internet. Né? As informações vão chegando agora com muita facilidade, na palma da mão, literalmente. E as mães
graças a Deus, estão muito atentas a isso, né? E tem ido buscar, né? Igual eu falei, consultor de amamentação, de sono, também nada disso existia, né? Se a gente for olhar 15 anos atrás, minha mãe não chegou a contratar nenhuma dessas comigo. Então, assim, a informação foi chegando, os estudos, graças a Deus, também têm avançado muito. Sim. E as pessoas têm parado para olhar realmente as consequências disso no futuro, né? Então, assim, que bom que tem. Mas ainda, a minha área ainda é muito recente, muito. Tá. Eu falo porque, por exemplo, hoje eu não tenho nenhum concorrente direto que faz esse tipo de trabalho, nem lá em Juiz de Fora, nem aqui. Porque é uma coisa muito nova mesmo. E que bom que existe, né? Eu lá tenho um espaço para... São peças de espumado grandes que a gente monta um circuito de acordo com cada fase. Então, se o bebê está engatinhando, eu coloco bastante degrau, rampa para frear, descarregar o peso nos membros superiores. Agora, se ele já anda, eu já coloco um pouquinho de desnível. Não vai ser assim, acabou a escada, já começa a rampa. Eu coloco uma escada maior e um baixinho para eles entenderem desníveis. Trabalhar equilíbrio, né? Para ser aquela criança que não está andando e caiu, andou e caiu. Sim. Então, assim, respeitar o tempo de cada criança também. Porque eu percebo que quando a gente trabalha, isso é nítido. Porque eu recebo, às vezes, bebê de 11 meses, que a mãe tá falando, tá quase andando, mas eu recebo também os de 3, 4. Quando esses de 3, 4 começam a andar, nossa, anda com muito mais controle. Muito mais. Não é aquele já bebê... vem acompanhando. Exatamente. O que você tá falando. Faz Entendi. toda a diferença. Eu percebo isso em atendimento, né? Em sala. Porque quando anda, aquele bebê que começa a andar com padrãozinho de braço pra cima, perninha largada igual pinguinzinho. E caindo, óbvio, né? Dá aquelas quedinhas. Às vezes dá a queda com o rosto no chão, se machuca. Os que já vêm desde bebezinho comigo, reduziu muito o número de queda. Na hora da reação de proteção, por conta da gente trabalhar tudo antes, eles já conseguem reagir protegendo o rosto com as mãos, não chega a ralar o narizinho, por exemplo, quando cai, se cai. O andar já vem mais estável. Eu falo, calma, gente, eu prefiro andar um pouquinho mais devagar e com equilíbrio do que andar muito cedo e ainda, né, ter que se ajustar a tudo. Mas ainda tem muito caso, assim, de bebê que a mãe não entende a importância do chão, que é o que a gente fala. Sim, com Chego certeza. muito com eles, bebês. E aí eles falam assim, meu bebê tá travado. Ele fica... Ele deita de barriga pra cima, eu cansei de receber assim. Deita de barriga pra cima e começa a chorar. Porque ele não sabe sair dali. Sei. Ele não sabe ver lá, que ele vira pro lado, ele não sabe que ele rola. E chora, faz assim com a mãozinha chamando, sabe? Pedindo ajuda pra que tirem. Ou então faz aquele movimento de bloco, como se fosse um abdominal. E aí a mãe pega os dedinhos e fala assim, ai, que delícia, ele tá levantando, ele quer sentar. Eu falei, não, ele não quer sentar, ele tá pedindo socorro. Porque ele não sabe sair daquela posição sozinho, né? Ele não vivenciou as transferências de postura. Que são coisas, assim, fundamentais que a gente orienta lá. E tudo de forma lúdica, né? A gente precisa ter essa brincadeira. Eu falo, não deixa... Tia Vivi falou que tem que ficar de barriga pra baixo. Não, obviamente, você vai colocar o recurso, né? Algum brinquedo, alguma coisa com efeito sonoro. Porque a criança precisa sempre ter a recompensa, né? Sim. Mas isso é importantíssimo. Porque é o famoso bebê estático. É o bebê que ficou muito tempo sentado. Sentado. Hoje em dia ainda tem muito disso, né? Sim. As mães estão muito no mercado de trabalho e acaba deixando em casa. Às vezes, eu falo que eu tenho até uma palestra para babás e vovós. Porque são as cuidadoras que ficam quando a mãe tá no mercado de trabalho, horário comercial, de 8 às 18, chega em casa, o bebê já tá dormindo. E aí, elas ficam com aquele receio, as babás e vovós, de segurar os seus bebês. E aí, é aquele recado, né? Não tenham medo, vovós e cuidadoras, de ficar com seu bebê, porque a gente, pela super proteção, de pensar, o bebê não é meu, né? Ai, meu Deus, se Quero acontece... proteger Eu já de ouvi toda isso maneira, de vó. né? Se acontece alguma coisa com esse menino, minha filha me mata. Se ela chegar e ver ele ralado, ela vai me matar. Então, aí super protege, evita, né, de riscos. E aí, coloca o tempo todo na cadeirinha. E do carrinho vai pro colo, do colo pro carrinho. Aquele bebê que ficou sentado. Sentado, eu brinco. Sentado, você vai ficar de gatinho, de 4 apoios sentado? Não. Você vai rolar sentado, pra direita ou pra esquerda? Não. Você vai fazer força com o pescoço pra trás? Também não. Tem uma cadeira atrás. Então, eu tenho uma palestra que é só voltada pra isso também. Legal. Em outro podcast. Então. muito assunto. Não, mas é muito legal isso, porque é exatamente isso que você tá falando, assim, a mudança, às vezes essas mudanças de vida que a gente tem mesmo, né? De sociedade, de maneira que funciona tudo. E aí vai impactando no desenvolvimento infantil, né? Então, é o que temos, né? A realidade que a gente vive, então a gente tem que olhar pra realidade mesmo, olhar o que dá pra fazer, né? Essa questão das cadeirinhas de descanso, né? Que coloca lá, ela nina o neném pra você.
coloca até a entrada das telas também, que a recomendação é que bebês não tenham contato nenhum com telas. Mas a gente sabe que acontece também. Então, acaba diminuindo essa movimentação e o desenvolvimento vai ficando impactado com isso, né? Sim. Essa semana passada, a gente fez... Semana passada não, foi na semana do 21 de abril, 19 de abril. Que foi o dia do índio. A gente faz a semana temática, eu aproveito essas datas para fazer, né? E aí, o do índio, a gente levou um pouquinho da cultura indígena, né? E eu levei batata doce, mandioca. E aí, eu falei, gente, parece que é uma coisa boba, né? Dá pra uma batata doce pra criança segurar uma mandioca. Aí, eu levei crua, sem descascar, outra descascada e outra cozida. Pra trabalhar o sensorial, trabalhar o que eu falei agora, né? O olfato. Então, assim, é um simples alimento, já é riquíssimo a experiência pro bebê. Sim. E aí, eu pedi pra que eles carregassem, segurassem. Eu falei, gente, parece pouco, mas o seu bebê tá entendendo se isso é duro ou se é macio. No caso, é duro. Sim. Ele tá entendendo o peso daquilo. Então, aí eu até falei essa questão da tela. Hoje em dia, né, coloca lá na tela... Ah, não, porque é educativo. Batata doce, aparece a imagem. Só que a criança fala não inglês, sentiu, em espanhol, né? em japonês. Tá educando. Né? Mas eu falei, tá sentindo o peso daquilo? Tá sentindo a textura? Sabe se aquilo ali é fofinho ou se ele é duro? Ali não, ele tá entendendo o objeto, né? A fruta, qualquer coisa que a gente entrega pra criança. O peso, a textura, se é quente ou frio, se é macio ou duro. E é o 3D, né? Eu falo que ele é tridimensional. Pegar ali é diferente. Então, a gente trabalha bem completo, assim, essa orientação, esse acompanhamento. Porque o sensorial faz essa diferença. E essa questão da tela. E o que você falou aí da... tela, cadeirinha e andadores, né? Esse aí não tem como não falar. Por favor, gente, tirem os andadores do mercado. Eu não sei por que isso ainda está sendo vendido. Porque hoje em dia a gente precisa ficar atento com as armadilhas de desenvolvimento, que são, sim, os andadores são os mais falados, graças a Deus. Mas, por exemplo, as cadeirinhas, né? Eu já vi várias. Que eu lembro que na época que eu estava grávida do meu primeiro, uma vizinha falou, trouxe dos Estados Unidos uma que faz barulho do mar, que simula o coração da mãe, que faz... Nossa, tinha tudo. Hoje tem o ruído branco. A cadeirinha vibrava em 8 modos diferentes. Só que o quê? A criança tá ali parada. Mesma posição. A mesma posição, horas. Exatamente. Então, assim, tem essas armadilhas que precisam ser... e tem aquelas de descanso, que tem um balancinho, assim, que colocam os brinquedinhos. Eu falo, gente, se comprou, eu entendo que muitas mães, hoje em dia, não têm rede de apoio e precisam tomar um banho, precisam cozinhar. Com certeza. E aí, ok, coloca lá na cadeirinha, ou no bebê conforto, para isso. Mas eu brinco, assim, que sejam... Vai usar a cadeirinha de descanso, bebê conforto, que seja 10% do tempo dele acordado. Certo. 10%. Que os outros 90% sejam chão. Não é que é proibido, né? Ok, coloca lá, tá lá, não tem problema. Mas que seja 10% e que tenha esse momento de solo. Aí, aí a mãe fala, quanto tempo? Não existe um tempo certo, gente. Coloque um tempo... Você que é mãe sabe o melhor horário do seu bebê, né? Você sabe exatamente quando colocar o bebê. E aí eu gosto de dar a dica de... A hora que o bebê acorda... Né? Ele acorda, o que a gente costuma fazer? Nossa, acordou 2h30 dormindo, vou dar uma mamar. Deve estar com fome, acordou chorando. Aí você coloca ele ali no trocador, troca a fraldinha, vê se ficou, né, com xixi, alguma coisa, troca lá ele. Só ali você já eliminou 3 fatores possíveis de incômodo e choro. Né? Se o bebê chora, porque aí depois desses 3, colocou lá no bruços, no tummy time, se o bebê chorou, a gente já sabe que não tá chorando de sono, acabou de acordar, não tá com fome, dei mamar agora e não tá sujo, troquei a fralda. Então ali sim a gente já tem um olhar mais de... um olhar atento mesmo, né? De sinais de alerta, que a gente chama. Então, um dos sinais de alerta importantíssimo é a intolerância ao bruços. Tá vendo que tá colocando o bruço e tá chorando. Não é sono. Já descartou todos esses fatores, aí a gente consegue começar a avaliar. E aí precisa, sim, investigar, fazer uma avaliação específica para entender o porquê. Não é normal. O bebê, quando tá no útero da mãe... Ele tá de bruços, né? Ele tá todo encolhido na posição fletida, né? Bracinho, cabeça. Só que ele vira, né? Ele encaixa, ele fica cefálico quando tá pra nascer. Então, ele já faz o bruços. Então, é uma postura fisiológica. Não tenham medo de colocar o seu bebê, né? Não tenham medo de colocar o bebê ali no bruços. Tá com medo de colocar no chão logo que nasce? Coloca no colo. Sabe quando você coloca aqui no antebraço? Tem uma postura benéfica, inclusive pra refluxo. Legal. A questão ali de cólica. Eu lembro de eu fazendo com a minha caçula. Eu colocava uma bolsinha de água quente, que o
ventre dela ficava na minha palma, né? Eu colocava sobre o ventre dela, o rostinho aqui. É um bruços. Porque Nossa, eu fazia muito isso também. Não é? Outro também de reencostar, assim. Você encosta, inclina o corpinho, deixa ela ali, barriga com barriga. É uma postura deliciosa, porque ela ouve seu coração, sua boca tá pertinho do ouvido dela. E tá fazendo bruços, tanto no braço quanto no colo. A ação da gravidade tá aqui, atuando atrás da cabeça. E ela vai ter que vencer essa ação com o fortalecimento cervical, que é outro sinal de alerta. Então, assim, chegou até 3, 4 meses, se não tem um fortalecimento, um controle, pode procurar ajuda. Por isso que eu falo, Rebeca, que é importantíssimo vocês, pais, cuidadores, saberem o que esperar e quando esperar em cada fase. Porque se você sabe o que tem que ser feito com 2 meses, você vai estimular para aquilo e vai dar o check. Aí com 3, aqui, 4 meses. Porque se alguma coisa foge daquele padrão, é um sinal de alerta. Opa, 5 meses e ainda não tá fazendo o que era para 3, para 4, eu preciso buscar ajuda. E busquem ajuda a tempo. Quanto mais cedo, eu falo que é muito mais fácil de tratar em 2 sentidos. Primeiro que tá cedo ainda, né? Teve pouco tempo de um padrão errado. Para quem trata é muito mais fácil. E o bebê também é muito mais colaborativo. Então, você imagina um bebezinho que vai fazer alguma manipulação ali na cervical ou cefálica com 3, 4 meses, um bebê que quase não tem movimento, fica muito no eixo, é tranquilo de manipular. Agora, vai entregar um bebê que já tá engatinhando, escalando, pede para ficar deitado ali, é muito mais difícil, nesses 2 sentidos. Então, conhecer a linha do desenvolvimento neuropsicomotor mês a mês, até ali, né, o que eu falo, os primeiros 1000 dias, é fundamental para vocês observar se tem alguma coisa fora do esperado, buscar ajuda a tempo e corrigir a tempo, que é muito rápido. Muito rápido, né? Os profissionais mais especialistas concordam comigo e falam, nossa, quanto mais cedo mandar para mim, melhor. Mas geralmente, mas aí você tá falando mais de crianças típicas. Sim, né? Sim, com certeza. Que estão talvez tendo alguma dificuldade ali por não ter tanto estímulo ou né, o enriquecimento do ambiente, assim, não tá tão adequado, ela não tá tendo muito acesso. E aí, rapidinho, consegue correr atrás ali e corrigir, né? Você recebe crianças atípicas lá? Como que é essa parte? Porque a gente sabe, agora tá se falando muito nessa parte de que o atraso motor, ele indica, às vezes, outras questões, né? Por exemplo, o autismo mesmo. Atraso motor, às vezes, é um sinal de alerta ali. Então, como que tá essa parte com você também lá? Qual que é a sua observação? Sim, a gente tá avaliando, como eu falei, de forma global. Então, qualquer desvio desse tipo, isso que é legal, a gente tá... Isso que eu esqueci de falar. Todos os atendimentos são com o acompanhamento de um responsável. Nunca é o bebê comigo ou o bebê com outra pessoa da equipe, outra físio. É sempre um responsável, qualquer um que seja, né? Mãe, o pai, a avó. Mas sempre tem um para receber orientação. E quando a gente observa... Aconteceu isso agora na unidade de Juiz de Fora, semana passada. A profissional de lá, a físio, que é minha sócia, me falou, e ela estava intercalando com outra físio. Elas discutiram um caso e falaram, olha, a gente vai precisar chamar essa família, porque tá dando sinais, é novo, é aquela história, né? É recente, mas é o recente preventivo, então vamos logo. Então, o que a gente pode já pedir para intervir, a gente sabe que hoje em dia, né, tem muitos aí, é multidisciplinar isso, né? A gente entra em contato com outros profissionais e trabalha de forma conjunta mesmo para ir... Mas nós somos, sim, respondendo a sua pergunta, inclusivo, já recebi, autistas já recebemos, síndrome de Down já teve casos também. Não é o que eu falei, reabilitação, mas a gente é super inclusivo, sim. E, inclusive, fica atento, porque a gente pega muito bebezinho, né? Mas é o que você falou, hoje em dia os estudos estão muito claros de quem já apresenta atrasos pode ser um dos sinais, né? E a gente precisa estar atento. E principalmente esse padrãozinho também, que acha que às vezes a criança está fazendo alguma coisa fofinha, né? Andar na ponta do pé, ele tão lindo, vai ser bailarina. Não, vamos investigar essa ponta do pé. Ou então engatinhar assimétrico, engatinhar de bumbum. Cansei de receber, falar, ele tá muito fofo, ele tá engatinhando. Falei, tá engatinhando? Deixa eu ver como é que ele engatinha. Vamos lá, joga a bola lá, vamos bem pegar a bola. Aí o bebê vai de bumbum, ai, tá vendo que fofo? Ele não tá engatinhando. Engatinhar é 2 mãos e 2 joelhos. Qualquer variação ali, um joelhinho pra fora puxando, ou de bumbum, é engatinhar. E a gente precisa corrigir. Isso aí é desequilíbrio de forças pra gente, né? O nosso quadro. E a gente precisa intervir ali logo. Por que a importância do engatinhar? Que aí é outro podcast inteiro pra falar. Sim, mas que é polêmico, né? É um marco ou não é? É tudo bem pular ou não é tudo bem pular? Hoje em dia, eles não consideram exatamente um marco, né? Tem uma discussão grande. Mas, assim, é inquestionável os números benefícios que tem ali.
São inúmeros. E uma curiosidade muito legal é a varredura que o bebê faz, né, no ambiente, quando ele está engatinhando, explorando aquele ambiente. Essa varredura, para você ter uma noção, ela facilita a leitura. Sabe quando tem uma frase ali, por exemplo, entender para incluir. Eu tô ali no E, eu já tô vendo o ir do incluir ali no final. Sim. Então, assim, essa varredura ajuda nessa leitura, essa visão periférica, por exemplo, numa leitura. A curvatura lombar, na postura de 4 apoios, a curvatura lombar já é formada. O pezinho, que costuma ser bisnaguinha, né, no antepé aqui, quando ele tá engatinhando, ele faz aquela curvatura do arco plantar, que é fundamental para a fase do impulso na marcha, ou seja, um bebê que vai cair menos quando andar. Então, assim, tem a coordenação motora, né? Esse movimento aqui do engatinhar é o mesmo do balanço do braço que a gente faz andando. Sim. Então, essa coordenação motora, inclusive eu tava falando que eu vou fazer um TCC disso, vou pesquisar, que eu faço aula de dança e eu percebo lá, quando tem uma coreografia, a dificuldade dos adultos em coordenar. Eu cansei de ouvir amiga minha, não vou dançar com você não, porque eu sou péssima de coordenação. Sim. Vai todo mundo para um lado e eu vou para o outro. Sim. Eu falei, gente, se eu investigar o histórico dessas pessoas, eu tenho certeza que não engatinharam. Então. Eu falei que eu vou fazer isso, depois eu volto para trazer os números. Por favor, faz. Pega uma amostra bem grande aí e traz. Exatamente. Porque é muito legal mesmo isso. Eu tava nesse congresso que eu fui e falou, a porcentagem de bebês não vão engatinhar. Não vão. Não lembro a porcentagem agora, mas assim, tem falando, né, que não iriam mesmo engatinhar e tal, que pulam essa parte e talvez, assim, às vezes ter esse olhar do tipo, será que dava pra estimular um pouquinho mais, né? Não pular isso. Até a parte de tocar mesmo no chão, né? Colocar a mão ali no chão e tal. Acho que tem muitos impactos, além desse, que muito legal que você tá falando da varredura e tal, nem tinha pensado nisso. Mas tem muito benefício mesmo, né? E aí, sim, é normal que alguns, de fato, pulem essa fase. Mas será que dava para estimular um pouquinho mais para ele passar por essa fase? Certeza, Então, não sei, certeza. né? Acho que é interessante isso aí. E o que eu mais recebo também, que eu vejo em casuística clínica mesmo, é as mães falando, pulou o engatinhar, no sentido de ele já quis ficar de pé. Sim. Aí fica parecendo, eu brinco que parece que é uma linha vertical, né? Primeiro você tem o engatinhar aqui embaixo e a próxima fase lá em cima é o escalar. Aí quando a mãe fala, ou a avó fala assim, eu cansei de ver as avós falando das mães, né? Ih, minha filha pulou engatinhar, essa daí não engatinhou não, já foi direto andando. Sim. Como se fosse uma vertical mesmo. Eu falei, gente, pular, não existe essa palavra, porque o engatinhar acontece junto com a escalada. A escalada é se colocar de pé, né? Puxar pra ficar de pé, né? E eles acontecem na mesma janela de oportunidade. Aquela frase assim, cada bebê tem seu tempo, sabe? A gente ouve muito e precisa ter muito cuidado com isso. Não existe. Cada bebê tem seu tempo? Tem. Dentro da janela esperada. Então, vamos supor, engatinhar, a gente calcula ali 8 a 10 meses. Claro que pode ter com 7, com 11. Ok, mas é uma janela esperada que qualquer variação muito além daquilo tá fora do normal. O andar também, né? Até então era 15 meses que se falava. Hoje já passou para 18, porque eles estão demorando mesmo para andar. Aumentou até, ao meu ver, tá bem amplo. Mas passou daquilo, tem alguma coisa. Então, assim, cada bebê tem seu tempo, tem que tomar cuidado com essa fala, tá, gente? Porque as pessoas se acomodam, né? Falam, cada bebê tem tempo. Não fica comparando. Óbvio que comparação acontece, né? Eu fui mãe, a gente olha pro bebê da vizinha, aquela grávida que estava junto com você. Mas o importante é você ter esse olhar atento mesmo. E essa questão do pular, o engatinhar para escalar, é exatamente isso. Os dois estão acontecendo ali entre 8 e 10 meses. E não é errado também estimular demais o escalar. Igual as mães ficam lá, você falou que tem que trabalhar ajoelhado, né? Porque das minhas orientações é ficar ajoelhadinho para descarregar o peso no joelho, para facilitar o gato. Aí ela fala, só que na hora que eu coloco ele de joelho, ele quer ficar em pé. Aí eu tô tentando proibir. Eu falei, não proibir. Deixa ele ficar de pé, não é errado. E tá tudo bem. Acontece que depois, quando ele quiser, de repente você coloca um objeto, alguma atividade. Aí eu dou algumas ideias, né? De atividades que vão trazer a atenção dele ali pra baixo. Que vão prender a atenção que ele não quer ficar em pé. Porque ele não quer alcançar nada. Ele quer ficar focado ali na atividade que tá interessante e a gente ganha tempo ajoelhado. Legal. E você sabe, você falou aí que o pessoal pula e eu já vi estudos e alguns lugares estão fazendo essa prática. Eu vi cenas já.
adulto engatinhando. Eu já vi colocar adulto pra engatinhar. Gente! Falei, vou começar a aderir essa. Vamos voltar. É o que você falou, nunca é tarde, né? Nunca é tarde. De repente, você vai ali fazendo um circuito. Olha só Mas que é coisa. muito legal, muito legal. Nossa, nunca tinha visto. Não eu sou... Nossa, lá na minha casa tem isso, sabe? O meu mais novo, ele engatinhou assimétrico. E aí, a gente tentou, né? Com o joelhinho pra fora, assim. Pra cima, né? E aí a gente tentou intervir e tal, e no final das contas ele engatinhou sempre assimétrico. E casa de ferreiro, né? Espeto de pau. Sempre, né? E aí mas eu levei pra fazer todas as observações e tal, e eu vejo que a coordenação motora tem umas questões ali a serem trabalhadas. Sim. E aí eu vi que depois de um tempo ele começou a engatinhar assim, simétrico, mas agora, eu vejo agora que ele tem tá com 4 anos. 4, Ele tem 4. Tá então, quando ele vai engatinhar, ele engatinha simétrico. Mas a vida inteira, da vidinha dele toda, foi engatinhando assimétrico. Falei, bom, tudo bem, né? Lógico que teve algum impacto ali. Eu vi que teve um impacto. Mas agora, quando ele faz um movimento, eu vejo que ele faz certinho. Sim. Então, tem que ir observando essas coisas. Eu acho que a gente tem que lembrar que, assim... não é bobeira, né? Não é coisa simples, porque a vida do bebê é desenvolver mesmo, é desenvolver motor, cognitivo, o sensorial. Então, são detalhes que não podem passar batido, né? Você tem que olhar para isso. Com certeza. Então, é muito legal. Eu acho muito lindo, sabe? Eu também sou apaixonada pelo que eu trabalho. Eu falo, gente, depois que você encontra o seu propósito, né? Eu falo, Deus coloca tudo no seu caminho, vai favorecendo para isso, assim. Sim. E é o que eu falei, quando eu saí de Juiz de Fora, eu não quis voltar por conta da Desenvolvi. Foi a primeira coisa que eu falei, não vou, agora que eu me encontrei. E aí eu falei, aí todo mundo falava, vendo, por que não abre lá? Então eu falei, não, beleza, não vou fechar aqui, até porque sem chance, não cogitei. E aí assim que eu cheguei, eu falei, eu preciso atuar. Legal. E é o que eu falei, tá sendo muito, graças a Deus, muito bem aceito, né? Sim. Porque tá todo mundo falando, nossa, não existe um lugar assim. Eu conheço, assim, tem muita questão de funcional kids, né? Ginástica, mas muito assim, crianças a partir de 3 anos. Com certeza. Agora, abaixo de 3, não. Sim. E hoje que eu percebo também, Rebeca, muitas mães têm aquela questão de ainda não colocar na escolinha, na creche e tudo mais. Sim. Só que quer que a criança faça algum tipo de atividade. É verdade. E ali é legal porque tá com a mãe, tá com o responsável. Eu brinco que são os pilares, né? O reforço do vínculo afetivo com os pais. Tá ali socializando com outros bebês. Então, assim, aprende troca de turno. A vez do amigo, agora a sua vez, dividir brinquedos e tudo mais. Eu falo que também tem coisas que só um bebê ensina pro outro. É impressionante. A gente tenta, mas na hora que o bebê vai lá na frente e faz, ele vai que é uma maravilha. Então, assim, o fato deles verem outros bebês engatinhando, por exemplo, isso incentiva muito. Então, é muito completo, assim, o trabalho, né? Aí vem o que eu falei, a gente promove o momento motor com circuito, depois faz as atividades dirigidas de concentração, coordenação motora grossa, fina, essa motricidade que vai fazer a diferença também para quando for lá para uma escrita, né? Eu falo na fase de pré-alfabetização, muito aquela questão do direita e esquerda, né? Então a gente já começa a trazer habilidades para os dois lados. Fala assim, eu já cansei de ver pai e mãe falando, vai ser canhota. Eu falei, calma. Por enquanto a gente não dá nenhuma sentença. O que a gente precisa nessa fase é dar oportunidade para a criança usar os dois lados. Sim. Então eles estão fazendo ali algum movimento de colocar a bola, né, correspondente no balde da mesma cor. Aí eu falo, eles estão lá tirando a bola e colocando. Aí eu vou e coloco pro outro lado e vão pegar com essa mãozinha. Porque eu falo que são hemisférios cerebrais diferentes, né? Então você tá trabalhando no hemisfério, você troca. Eles se orientam, inclusive, para adultos, né? Pra gente escovar o dente com outra mão, abrir a porta da casa com a chave usando a outra mão. Então é praticamente isso que a gente faz, só que preventivamente com os bebês. Então, assim, é um resultado legal que vai ter no futuro, né? Eu tenho certeza, assim. Tô doido pra ver esses bebezinhos grandes. Sim, com certeza. Poder ver como é que foi o resultado. Sim. Muito legal. Não, e me preocupa muito essa questão do desenvolvimento infantil. Porque a gente viu que da pandemia pra cá, a gente teve muita demanda, né? De reabilitação, da parte motora, sensorial. Porque o que você tá estimulando lá no início... Depois eu pego lá no consultório com transtorno do processamento sensorial. Então, uma privação de estímulos variados, né? Um bebê, igual você tá falando, que ficou na cadeira, que ficou, né? O que teve contato com o chão frio e com o tapete no máximo, né? E não foi para uma pracinha, não foi para um negócio... E eu entendo que tem sim uma conotação aí de vida que a gente vive agora e tal, mas talvez pensar assim, como promover
promover essas coisas mais para as nossas crianças, para não chegar o quanto tá chegando lá para mim, né? Com certeza. O quanto, porque, gente, é impressionante, assim, a demanda de 2020 para cá. Mudou demais. Mudou, né? Você sentiu isso pouco também, nessa mudança? Muito demais. É o que eu falei, essa questão da privação, né? E as mães, por mais que tivesse acabado, né? Que terminou o lockdown, as escolas reabriram, nossa, continuou todo mundo ainda, né? Sentindo. E, inclusive, não os bebês que nasceram na pandemia, os bebês nascidos agora, 24, 25 e até os 26, você percebe que eles ainda têm um receio, né? Talvez mudou um paradigma aí, né? Na sociedade. Acho que nada nunca mais vai ser como era antes. E, assim, é até questão cultural, assim, o Brasil, graças a Deus, é um país tropical. Eu acredito que nos países mais frios, né? Você acaba cobrindo muito mais a criança, colocando luva, meinha. Aqui não, eu falo, gente, por mais agora que entre inverno, vai bater um solzinho na janela, você não precisa nem abrir a janela. Fica ali no sol e tira essa meinha, porque eu falo que tem receptor sensorial no corpo todo, mas principalmente na palma da mão e na planta do pé. Então, tira ali, deixa... Lógico, na fase oral a gente precisa tomar muito cuidado. Às vezes, o material que você tá usando, na mão vai levar na boca. Mas, por exemplo, né, pedrinha, terra, você vai no pé. Na mão vai levar na boca, usa o pé. Usa alguma coisa pra gente poder trabalhar. E também essa questão de ter um reforço do vínculo afetivo, né? Os estudos já estão avançados e comprovaram que tem um estudo até que eu publiquei no Instagram, que fala que quando o bebê tá conectado com o adulto, no momento do brincar, eles mapearam o cérebro tanto do bebê quanto do adulto. E eles observaram que a área cerebral foi muito mais ativada quando estava com o adulto conectado. E isso é muito importante nos dias de hoje, porque a gente sabe que é corrido. E, infelizmente, o tal do celular ocupa muito o nosso tempo. E eu falo, gente, não é tempo de quantidade. Porque às vezes a pessoa fala, fiquei 3 horas com meu bebê, mas ficou ali. O bebê de um lado e o celular do outro resolvendo o problema. Então, que seja 15 minutos, 30 no dia, mas que seja 100% voltado para ele. Que essa conexão, como eu falei no estudo, comprovou que a área cerebral foi muito maior, muito mais ativada. E uma área importantíssima, né? Que eu falei que é responsável pelo raciocínio, pelo aprendizado. Então, que seja um momento de conexão mesmo do adulto. Que pare tudo que tá fazendo. Por isso eu até falo que a proposta de desenvolver também tem esse benefício, né? Que é uma hora que eu falo, pais, mães, deixem o celular aí fora. E agora são uns 45, 50 minutos com o seu bebê. E ali a gente percebe, né? O vínculo que eles criam. E tem aqueles momentinhos. Eu gosto, às vezes, de registrar umas fotos. As mães ficam loucas. Ai, que delícia! Porque é muito gostoso. E você observa no rosto dos cuidadores, né? Os pais ali curtindo mesmo. Então, a importância disso também... Esse vínculo afetivo é desenvolvimento, né? É desenvolver bebês. Então, assim... Eu sei que a rotina é corrida, mas que a gente consiga parar aí 30 minutinhos do seu dia para ficar para ele, né? Para fazer toda a diferença de tempo de qualidade, né? Reforço do vínculo afetivo, né? Isso é importantíssimo, desenvolve muito a questão cognitiva do bebê. Parece que não, né? Você tá só brincando, mas o cognitivo dele tá favorecendo também. Não, e do jeito que a gente vive agora, essa correria toda, é isso. Você tem que se programar para parar, brincar com seu bebê, estimular eu mesma me policiei agora. A partir de 7h30, eu não mexo mais no celular para poder ficar com eles até o horário de dormir, porque é um horário que senão fica aquele negócio, né? Mãe, você tá ali no celular, pera. É bem complicado e muito atual, né? Tá dentro da casa de todo mundo. Quem não, né? Eu fico pensando assim, que mesmo que alguns transtornos do neurodesenvolvimento, etc., a gente não consegue prevenir, porque eles estão ali, né? A pessoa nasce com eles. Exato. Mas quando a gente tá atento a sinais de alerta e tal, talvez esse tipo de estimulação, a intervenção precoce, como a gente fala, ela vai talvez diminuir alguns impactos que seriam muito grandes. E ela diminui, né, impactos. Então, é muito interessante isso. Um bebê que talvez você nem sabe que tem autismo, que tem TDAH, que tem alguma coisa, mas que já tá fazendo esse tipo, já tá tendo experiências variadas, já tem muita coisa. Pode diminuir impactos, talvez, com certeza, né, até em questão do... né, igual você falou, às vezes o que preveniu o bebezinho... ameniza um pouco o quadro que chega para vocês ali com 4, 5 anos, né? Você saber que ele já vem com um histórico favorável, né? Já diminui muito mais essa questão até dos níveis, né? E a questão também que eu acho legal é trabalho multidisciplinar, com fono, com dentista. A questão agora também que está muito falada e muito estudada é do freio lingual. A gente até comentou quando você esteve lá na Desenvolvi que hoje em dia o freio lingual tá
muitas mães perdendo a amamentação por conta do freio do bebê, não sabe que ele tem, vai descobrir depois. Um teste. Eu brinco que hoje, se meus filhos nascessem, a primeira coisa que eu ia fazer é um check-up oral. Porque tem muita coisa ali na boquinha que pode... quando perde, por exemplo, uma amamentação, geralmente olha pra quem? Pra mãe. Né? É a mãe que tá com puerpério cansativo, que tá com depressão, pós-parto, estressado, não tá dormindo bem, não tá comendo bem, o leite secou, o leite fraco, aquelas histórias que a gente tá... Sempre a culpa é da mãe, o bico dela que tá invertido, mas nunca ninguém pensa que pode estar dentro da boca do bebê. E aí acaba que perde uma amamentação que a gente sabe que é fundamental e riquíssima ali, a amamentação exclusiva até 6 meses, por conta de uma falta de informação, falta de investigação. Então, assim, que bom que agora os profissionais, odontopediatras, fono, e eu percebo isso lá na Desenvolvi também, no desenvolvimento parte motora. Às vezes um bebê que tem o freio, eu já recebi bebê que tava com dificuldade de deslocar, não saía do chão de jeito nenhum, não rastejava, não engatinhava. E aí eu comentei, falei, faz uma avaliação oral com um especialista. E aí ela falou, olha, tinha o freio, fez lá a intervenção. E é importante que, além do freio, a gente precisa reabilitar, né? Porque é uma coisa assim, o freio, ele é intraútero, né? Ele é formação embrionária. Então, se ele tá com freio desde a parte uterina e você consegue fazer a intervenção 4, 5 meses, não foram só 4, 5 meses. Tem todo o tempo de barriga. Mas eu falo da parte motora, né? Ele se adaptou com aquele freio. E aí, quando você libera, o nome já diz, né? Já tava freando alguma coisa. Quando você libera aquela região, você precisa reabilitar. E aí, eu percebia nesse bebê que ele não saía do lugar. Aí quando ele fez, ele reabilitou, mas antes da reabilitação, acho que ele foi uns 10 dias depois, ele chegou lá na sala, começou a rastejar, engatinhar. Eu falei, gente, era literalmente um freio. Aí eu gosto de usar uma analogia para as pessoas entenderem, que é como se fosse uma pessoa amarrada numa corda, você sentar no chão e te prendem com uma corda e pedem para você se dirigir até a porta. Você vai conseguir chegar até a porta? Vai, com seus recursos, né? Você vai se jogar de lado, vai deslocar de quadril, vai se empurrar com o ombro, mas você vai sair pela porta. Ou seja, a função, sair pela porta, é realizada. Só que a gente não sabe com qual estrutura foi feita. E é o que acontece com os bebês que estavam com freio, assimetria craniana, que tá tendo muito, torcicolo congênito, tá tudo muito conectado, né? Tudo aqui na região da cintura escapular. E aí, a criança que teve isso, e aí quando eu falo que tirou o freio, tirou a corda. É como se cortasse essa corda e pedisse pra você ir pra porta. Provavelmente, mesmo sem corda, você vai usar as mesmas estruturas que você tinha. Só que aquelas estruturas não foram feitas para aquela função, né? Elas foram feitas para outras coisas. Então, você precisa reeducar, reabilitar, nesse caso, as estruturas corretas para fazerem aquela determinada função. E aí, é importantíssimo esse trabalho multidisciplinar, que é super rico, assim, que salvam os bebês mesmo. E que bom que existe, né? Que bom que tá chegando informação. Então, assim, a simetria craniana, torcicolo congênito, é tudo muito próximo daqui, né? O freio lingual também aqui. Puxa o ióide, então quando a gente trata essa questão, osteopatas também estão crescendo muito. Ninguém falava de osteopatia para bebê. Nossa, não mesmo. Né? Se a gente olhasse assim, lá atrás, osteopatia era coisa para idosos. E hoje em dia também nossa, eu trabalho muito diretamente com eles, assim, porque eles fazem essa questão aí da simetria craniana, porque como eu falei lá, eu fico muito nessa questão do desenvolvimento global e com muitos bebês. Se eu parar para atender um por um, aí já muda, desconfigura, né? A proposta. Sim, claro. Mas que bom que tem os especialistas que eu já encaminho e faz muita diferença, muito. Então, às vezes eu vejo uma dificuldade de subir um gato, eu falo, pode olhar aí que tem alguma coisa na cintura escapular que não tá deixando esse braço esticar. E aí a gente... eu brinco, durante os atendimentos tem essa orientação do que fazer, se tá dentro, se não tá, mas também tem muito desse olhar que eu te falei. A gente percebe alguma alteração, chama os pais, faz um relatório, fala, ó, sugerimos avaliação com tal especialista, né? Porque o nosso intuito é esse, né? Desenvolvimento é desenvolvimento. A gente quer um bebê bem desenvolvido. E se a gente for precisar pedir ajuda, por que não, né? Com certeza. Nossa, eu adoro, assim. Acho muito, muito legal. É isso. Evita que cheguem para nós lá depois, né? Com certeza. Para reabilitação. Então, acho que essa estimulação... eu gosto muito de pensar que as experiências que os adultos proporcionam para os bebês, né? O cuidador é que vai proporcionar esse tipo de experiência. Então, a gente tem uma responsabilidade enorme em relação a esse primeiro desenvolvimento aí, esses 1000 dias. Mas não só os 1000 dias, né? Assim, toda a infância, quanto mais experiências
variada, assim, a gente rechear a vida dessas crianças de experiências variadas é muito interessante, né? Sim. E eu não tô dizendo tem que levar o menino pra Disney uma vez no ano. Não é isso, né? Por favor. Assim, por favor, levem num zoológico, levem numa praça, levem num parque, etc, né? Que eu acho que a gente acaba... Em alguns lugares tem mais acesso, outros têm menos. Sim. Mas a gente sabe que isso é uma conscientização da população em relação à infância. Sim. À primeira infância, né? Que é onde a neuroplasticidade está mais ativa. Então, eu gosto muito dessa iniciativa. E eu acho que fica um recado aí bem importante, assim, para todo mundo, né? Essa questão de estimulem na infância, tentem evitar, assim, as telas. A gente sabe que essa geração nativo digital, nasceu conectado, né? Tudo bem, gente? Nasceu conectado. Mas o que a gente pode fazer em relação a isso? O que a gente tem de responsabilidade em relação a isso como adultos, né? Que não viveram essa... 100% essa geração tecnológica, assim. Então, é muito legal. Acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Com certeza. É um assunto muito que eu gosto muito. Nem precisa ir na Disney. Eu falo que é praia, gente. Aqui em São José, tá tão pertinho da praia. Eu adoro quando as mães falam assim, vamos pra praia esse final de semana. Eu falei, gente, eu tenho certeza que não vai ter problema com a água e com a areia. É legal aqui demais. A gente faz toda semana sensorial, vai reagir, vai se jogar na areia, se jogar com a onda. Que realmente os bebês que não têm essa vivência assustam, ficam com nervoso da areia e tudo mais. Eu falo, bebezinhos que já começaram desde pequeno fazem a diferença. Legal. Com certeza. Perfeito. Olha, muito legal, muito obrigada por falar sobre esse tema tão importante. É a base da vida, né? A base do desenvolvimento. Então, literalmente, a gente né? tem que falar muito sobre isso, né? Acho que tem que conscientizar, as pessoas têm que saber que existem esse tipo de atendimento também. Sim. Então, acho que é muito válido mesmo. Tenho certeza que muita gente vai se beneficiar desse assunto. Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade do podcast, né? Em relação ao alcance mesmo. Sim. Alcance para levar essa informação para que muitas pessoas saibam. Então, assim, no sentido de deem oportunidade para o seu bebê se desenvolver, né? Motor, global, sensorial, cognitivo. É neuropsicomotor, não sou eu que estou falando. Não é estudo de Harvard nem nada. É neurologia, né? Psicomotor, é sistema nervoso central que tem esse padrão. É uma linha progressiva onde tudo tem um porquê. Sim. Né? Não existe isso. Por que a gente tem que andar e engatinhar para depois andar? Existe um porquê das etapas serem... elas são progressivas, né? E dependentes uma da outra. E quando isso desalinha, obviamente vai ter alguma consequência. Então, assim, deem oportunidade para os seus bebês experienciarem todos os incentivos corretos. É o que você acabou de falar, né? Leve para fora de casa, né? Óbvio, com segurança. Sim. Eu costumo falar isso. Proporcionar um ambiente... Nas consultorias, eu ajudo a proporcionar um ambiente seguro. Legal. Porque senão fica aquele ambiente cheio de não. Eu falo, coitado do bebê, vai andar. Não, tem um fio. Não, tem uma quina. Não, a gaveta. Não. Aí eu falei, gente, a criança que estava numa versão exploradora vai ficar numa fase inibida. Sim. Tudo que ela vai tentar não, ela vai ficar insegura. Então, assim... Ajuste o ambiente para ficar seguro, retirem os fios, tampem as tomadas, as gavetas, deixa ali com tatame grossinho a ponto de, né, não ter, se tiver uma queda, não machucar, e deixa a criança livre, porque a criança precisa explorar. Essa fase é a fase que elas estão em intensa conexão, né, neuronal e intensa vontade de explorar, de aprender a explorar e incentivar mesmo, para poder aprender melhor depois no futuro, com certeza. Legal. Obrigada, viu, Rebeca? Obrigada a você. Foi ótimo. Nos próximos aí. Tem muito assunto pra falar. Tem demais. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Gente, é isso então. A gente encerra por aqui hoje. Tem muita informação bacana aí pra compartilhar. Tem muita coisa importante aí pro desenvolvimento. Então é isso. Compartilhem aí, continuem acompanhando. Ainda tem muita coisa boa por vir, tá bom? Até mais então.